maior problema das empresas hoje não é a falta de ferramenta, é a falta de processo. E o resultado disso são planilhas, e-mails e mensagens que ninguém controla. Agora deixa eu te mostrar uma coisa. Hoje é possível você transformar tudo isso em um sistema sem você precisar programar. Se você trabalha em empresa, provavelmente você já viu isso acontecer. Pedido por WhatsApp, aprovação por e-mail, controle em planilha. E no final, ninguém sabe exatamente o que está acontecendo. Isso não é um problema de ferramenta, é um problema de como o processo está estruturado. Nesse vídeo eu vou te mostrar uma ferramenta que está mudando completamente isso dentro das empresas, o Power Apps. E mais do que isso, eu vou te mostrar como empresas estão criando sistemas internos de verdade, sem depender de programação. Quem não me conhece, eu sou o Leonardo Stelft, trabalho com soluções da Microsoft e ajudo pessoas e empresas a estruturar os seus processos de uma forma mais inteligente usando a Power Platform. E aqui no canal eu ensino como transformar processos em sistemas na prática. E esse vídeo faz parte de uma série de 5 aulas onde a gente vai construir do zero um sistema completo de solicitações internas usando o Power Apps. Então, se você quiser entender isso de verdade, já se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo e vem comigo que eu vou te explicar tudo o que você precisa entender sobre a ferramenta e principalmente onde ela entra na empresa. Vamos lá. Então vamos entender um pouquinho sobre o Power Apps. Então, igual eu comentei, essa aqui vai ser a nossa primeira aula aqui, onde eu vou te explicar um pouco a parte mais estratégica e esse entendimento sobre a ferramenta. E nas próximas a gente vai acabar aprendendo a criar um aplicativo de verdade. Então, como de praxe aqui no meu canal, o que eu sempre faço? Eu sempre comento o poder da ferramenta dentro da Power Platform. Então, o Power Apps nada mais é também do que uma ferramenta que faz parte de um ecossistema de ferramentas que é a Power Platform. Não vou entrar tanto em detalhe aqui nesse vídeo, mas é importante só você entender a conexão que eles têm. Aqui no canal eu falo muito disso e provavelmente deve ter um vídeo, dependendo de quando você estiver assistindo esse daqui, sobre o que é a Power Platform, como ela se conecta para você poder se aprofundar e criar soluções complexas. Mas resumindo, o Power Apps é a ferramenta que te possibilita criar aplicativos. Então eu sempre gosto de relacionar a Power Platform com os Power Rangers. Então vamos dizer que esse aqui é o Power Ranger rosa, tá? Aqui dentro da sua Power Platform. Então ele é responsável pelos aplicativos, assim como o Power BI é responsável pelos gráficos, o Power Automate pelas automações, o Copilot pelos agentes de IA, Power Pages pelas criações de páginas. Então, entenda-se que o Power Apps basicamente é uma ferramenta de aplicativos. E é isso que é a parte mais legal dessa ferramenta. Então, aqui, sendo bem objetivo, o Power Apps basicamente permite você criar aplicativos low code. O que é um aplicativo low code? É basicamente um aplicativo que tem muito menos código do que uma programação tradicional. Ou seja, você tem que colocar uma formulazinha aqui, outra ali, mas comparando com uma ferramenta que você tem que programar cada coisa que você vai visualizar na tela, o Power Apps já te encurta muito o caminho. Por quê? Porque ele te traz elementos fáceis de você usar, que eu vou explicar daqui a pouquinho. Então, resumindo, ele é uma ferramenta que permite você criar aplicativos. E o legal é que ele é uma ferramenta própria da Microsoft. Ele está dentro das ferramentas que você já tem aí dentro do seu ambiente. Então, você pode utilizar, assim como você usa, por exemplo, um Power BI, ou às vezes até um Excel online. Então, nas ferramentas business que você tem, que você usa online na Microsoft, ele é uma das ferramentas. Então, isso aqui é o legal, porque ele permite você criar aplicativos empresariais, onde você consegue manipular o jeito que você quer que a ferramenta funcione dentro da sua área. Ele foi feito para a área de negócios. Claro que você pode criar coisas muito mais complexas, já entro em detalhe aqui, mas ele é basicamente uma ferramenta razoavelmente fácil de você usar para criar alguma coisa bem legal. Então, aqui ele te dá algumas opções. Você pode criar aplicativos de registro de processos, formulários internos, controle de atividades, gestão de solicitações, aplicativos operacionais para fazer o controle de algum processo. Então, aqui eu trouxe para você algumas telinhas e meu objetivo é mostrar aqui, mas também mostrar na ferramenta lá para você ver onde que clica. Então, resumindo, ele é uma ferramenta que é fácil de você usar, você vê que é uma telinha em branco aqui e você vai adicionando elementos. Aqui em cima ele tem uma opçãozinha que ele te permite adicionar elementos, que eu vou explicar daqui a pouquinho. E aí você vai jogando seus elementos na tela e vai organizando da forma como você acha que fica bonito, fica legal ali. Aqui você organiza as telas, aqui onde você organiza ali as propriedades dos campos, eu já explico um pouquinho. E aqui um aplicativo que a gente fez aqui, só para você ver que legal, que dá para você chegar. A gente fez um aplicativozinho, que é um aplicativo de controle de produção. Então, é um controle de checklists ali, da qualidade de uma produção. Então, você vai controlar aqui tudo que você tem que fazer. Esse aqui foi um aplicativo que a gente fez para o celular, mas a gente já chega lá. Então,
resumindo, o Power Apps ele é basicamente isso aqui. Ele é uma tela em branco, tipo um PowerPoint, que você vai adicionando elementos na tela, vai customizando e vai deixando ele cada vez mais bonito e vai colocando funções. E ele também te permite conectar com alguns dados. Então, vamos dizer que você vai manipular a informação. Vamos dizer que você criou um formulário. Essa informação tem que ir para algum lugar. Então, ele permite você conectar com alguns bancos de dados. Então, você pode conectar com o SharePoint. Eu tenho uma playlist completa de SharePoint aqui no canal para você. Eu aconselho você conhecer um pouquinho. Então, ele permite você conectar com lista, biblioteca. Dataverse, que daí é o ecossistema Microsoft aqui, é um pouquinho mais avançado. Excel, não recomendo, mas tem como também. SQL e assim vai, tá? Você tem vários conectores e ele te deixa a opção de você criar um aplicativo aqui responsivo, formato de tablet, tamanho de celular. Então você pode criar do jeito que você quiser. Eu vou puxar agora para o Power Apps, aqui ó, só para você ter uma noção de como é que é a ferramenta. Então eu falei para você que ele é uma ferramenta aqui do seu ambiente Microsoft, né? Igual aqui qualquer outra ferramenta que você tem online aí, o Power Apps também está dentro do plano. Então você tem algumas opções aqui na esquerda, meu objetivo é só te contextualizar um pouquinho, mas resumindo, você pode criar aqui um aplicativo, ele te dá algumas opções aqui, tanto no Power Apps Canva, que é esse ali que a gente mexe igual um PowerPoint, e esse aqui que é o Model Driven, que já é um pouco mais padronizado, ele tem um outro objetivo. Eu falo bastante aqui desse Canvas, tá? Mas não importa a diferença agora para você. O que eu quero só que você entenda é, ele basicamente permite você criar um aplicativo do zero, ele vai te dar algumas opções, ó, eu selecionei a do meio ali, que seria a opção de tablet, e aqui é onde a gente faz a brincadeira. Então, ele é uma telinha em branco e a gente vai adicionando elementos aqui. Vai jogando elemento para dentro, vai selecionando aqui as opções que você quer que o app tenha. Então, tem muita função. Eu vou explicá-las daqui a pouquinho aqui, mas resumindo é isso aqui, ó. Ele é literalmente um PowerPoint aqui. E aí você vai criando as funções que você quiser. Então, voltando para o material aqui, ó, só para você entender aqui o objetivo principal dele, ele tem aquilo ali que eu comentei, que são os elementos personalizados. Então, a ferramenta, hoje, aqui no Power Apps, ela conta com vários elementos prontos para você poder só arrastar e soltar. Claro que cada elemento tem as suas funções, eu vou explicar um pouquinho daqui a pouco, mas resumindo, ele te possibilita criar uma interface totalmente customizada dentro do seu ambiente. Então, aqui eu comentei, né? Olha o tanto de elemento que a gente tem. A gente tem rótulo de texto, a gente tem formulário que você pode conectar com alguma base de dados, e aí você pode fazer os dados ir para dentro da base. Isso aqui eu comento um pouquinho mais para frente. A gente tem um monte de coisa, então é como se fosse um PowerPoint, só que são elementos interativos. Quando a gente fala de uma ferramenta low code, qual que é a diferença de uma ferramenta low code, que é pouco código, para uma ferramenta no code, que é nenhum código, e uma ferramenta que é hard code, né, que aí já é uma programação um pouquinho mais avançada. Basicamente, o low code está entre o meio, entre uma ferramenta que você não usa nenhum código e uma ferramenta que você programa de verdade. Então, ele está aqui dentro. Então, você tem muito elemento pronto, mas você vai ter que colocar uma formulazinha aqui, outra ali. São coisas que eu acabo explicando bastante, mas é o que deixa uma robustez para você e te dá muita opção para você fazer o que você quiser. Então, cada um desses elementos aqui ele tem uma propriedadezinha que eu já explico daqui a pouquinho. Então, resumindo, você tem muita coisa, tá? Muita coisa mesmo. Então, você tem temporizador, você também tem aqui opção de você adicionar imagem, objeto 3D, câmera. Eu vou comentar um pouquinho mais para frente. Então, resumindo, esse cara aqui é o aplicativo, é o Power Apps, ele é funcional. O objetivo dele é criar aplicativos internos corporativos que facilitam o trabalho da galera e te permite criar a interface que você quiser. Então você consegue, de fato, customizar do jeitinho que você acha que fica melhor para a galera trabalhar no processo. Pra você acabar com planilha de Excel, que eu sei que você deve ter um monte aí, ficar preenchendo informação, tenta padronizar, tem problema. O Power Apps ele vem justamente para isso, para você criar uma interface e limitar o que a pessoa pode fazer, para fazer com que ela use do jeito que você quer que ela use. Então, o Excel, você tem umas limitações. O Power Apps você já customiza do jeito que você quiser, beleza? Então, vem aqui comigo, ó. Próximo tópico que eu quero mostrar para você. Você entendeu um pouquinho sobre o objetivo do Power Apps? Eu vou mostrar daqui a pouco alguns cases legais que a gente já aplicou para você poder idealizar um pouco melhor alguns aplicativos reais que você consegue chegar, aonde que você consegue trabalhar. Então, tem algumas coisas bem interessantes para você saber. Então, primeiro você entendeu agora o que é o Power Apps, agora eu quero te mostrar um pouco de algumas funções. Olha que legal. Aqui nesse material, que é um material que, de novo, se você já assistiu as outras séries aqui dentro do canal, você já sabe,
aqui na descrição deixo um link para você conseguir baixar esse material. Então você pode acessar ele ali, você coloca o seu e-mail e automaticamente você recebe ele aí na sua caixa de entrada. Então aqui, ó, dadas as funções que a gente tem no Power Apps, o que que é importante você saber aqui, ó? Eu comentei algumas, tá? Aqui na esquerdinha, mas olha o tanto de opção que você tem, de fato, aqui, mostrando um pouco mais no detalhe. Então a gente tem botão temporizador para você poder contar alguma coisa. Olha que massa. Eu vou te mostrar um aplicativo daqui a pouco que você vai achar muito massa um temporizador que a gente colocou aqui. Entrada de texto, então você customiza onde você quer que o cara escreva. Por exemplo, deixa eu te mostrar aqui, ó. Esse cara que eu coloquei aqui é uma entradinha de texto, ó. Se eu vir aqui na direita e clicar um play, olha que massa. Eu definitivamente consigo escrever algum texto aqui dentro. É como se fosse, por exemplo, uma célula de Excel. Só que a diferença é que esse campo, eu posso usar ele para fazer outras coisas. E referenciar esse campinho para poder mexer na ferramenta. E eu vou mostrar daqui a pouquinho um pouquinho só como é que funciona, porque o objetivo aqui não é entrar tanto em detalhe, mas para você entender como é que a ferramenta trabalha. Então, você tem função de você colocar entrada de texto, tem drop-down para você ter algumas opções ali, que você customiza as opções, tem campo de data, tem campo de seleção, que você pode clicar uma opção, esse ligar e desligar, você tem campo de estrela, você tem a opção de assinatura. Olha que sensacional isso aqui. Imagina, toda vez que o usuário ele vir aqui, ele preencher um formulário, preencher alguma coisa, ele precisa assinar para poder registrar isso aqui. Então você tem a assinatura aqui, ó. Essa opçãozinha aqui, ó. Então quando você clica nela, olha que massa, se eu for usar o aplicativo, eu consigo desenhar alguma coisa ali e essa imagem eu posso anexar um PDF, por exemplo. Então o app, ele te permite customizar toda essa interface aqui, tem muitos elementos bem interativos para você. Você tem a opção de você escutar um áudio, de você gravar um áudio, então ele consegue captar o seu microfone. Ou imaginar que você quer registrar alguma coisa aqui dentro da ferramenta, você pode salvar um áudio. Você tem vários ícones que você pode trabalhar, objeto 3D, mapa, galeria para você poder olhar as informações de uma base. Então você tem muita função aqui dentro. Então o Power Apps, ele é isso aqui. É basicamente uma ferramenta que tem 1 milhão de itens aqui. 1 milhão é muito, né? Mas tem muita coisa e você pode usar para poder criar a interface que você quiser. Além disso, a gente também tem uma opção bem interessante aqui dentro do seu aplicativo, que é uma customização avançada dos elementos. Não acabei de comentar com você que o Power Apps é uma ferramenta low code? Qual que é a principal diferença da low code, igual eu falei para você? Resumindo, a low code, ela permite você colocar fórmulas dentro dela para você fazer a interação que você deseja. Vou dar um exemplo aqui, ó. Esse app que a gente está vendo aqui, que não está sendo uma interface bonita, vou até entrar em outro aqui para ficar mais legal. Aqui, ó, esse aqui é o aplicativo que a gente usa aqui para demonstração. E aqui, o que eu quero te mostrar aqui, ó. Todo campo que você coloca na tela, isso aqui é um aplicativo um pouquinho mais bonito. A gente colocou aqui uns retângulos, a gente deixou ele um pouquinho mais atraente para quem vai mexer aqui. Toda opção que você tem aqui dentro do seu aplicativo, todo item, vamos dizer que eu coloquei um botão, que é esse carinha aqui, ó. Eu posso adicionar uma fórmula nele. E essa fórmula possibilita eu interagir com a tela. Então, tudo que está aqui dentro da minha tela, eu consigo interagir. Então, por exemplo, se eu clicar aqui no botão novo formulário, ó, aqui na esquerda eu tenho várias opções que eu posso modificar. Então eu consigo customizar o que esse botão pode fazer. E tem várias propriedades que eu posso alterar. Então, quando a gente fala de programação, até essas propriedades você tem que escrever no código. Só que aqui não, aqui a própria Microsoft já te dá tudo pronto, já é mais mastigadinho. Então, por exemplo, esse botão aqui, que já é um elemento que a Microsoft já criou para você. O que você quer que ele faça aqui na propriedade de quando você clicar nele? On select, por exemplo. Ah, eu quero que ele deixe um formulário novo, ele cria um novo formulário ali, e ele joga a gente para uma outra tela. Vou dar um exemplo, ó. Quando eu clicar nesse botãozinho aqui, ó, ele já migra automaticamente para uma outra tela onde tem um formuláriozinho e eu posso preencher essas informações. E quando eu preencher essas informações, elas vão ser encaminhadas automaticamente para uma base de dados, que vai estar conectado ao app. Então eu já comento um pouquinho disso. Então, resumindo, olha o tanto de interação. Eu consigo navegar entre telas, eu consigo olhar aqui, ó, alguns elementos que eu posso navegar. Eu posso selecionar várias opções aqui que me permitem interagir com a ferramenta. E aqui que entra a propriedade das customizações avançadas. Tudo que está no aplicativo você consegue ter mais customização, além da customização básica aqui, que é importante você entender também. Aqui é uma customização avançada, tá? Mas todo elemento, além dessas customizações avançadas que entram essas formulazinhas, você tem aqui na direita, ó, tô com o botão selecionado, várias opções que te permitem interagir sem você precisar escrever nada. Então ali entenda-se que aqui é o código, que você vai colocar ali um códigozinho, uma formulazinha, igual no Excel, por exemplo,
para fazer as coisas acontecerem. Só que aqui na direita de cada elemento, você tem várias customizações, como se fosse um Word. Pensa um campo de texto, ó, vou clicar esse aqui, ó, que é um campinho de texto, ó, esse aqui é um campo de texto. Aqui na direita, você vai ver que você tem um monte de opções que você pode customizar, qual que é o texto dele, qual que é a fonte, muito parecido com o seu Word. Só que entenda-se que essas propriedades que você está vendo aqui, ela tem para todos os elementos. Então é muito customizado, é literalmente muito customizado que você consegue chegar aqui com o Power Apps. Então aqui é a opção de campos avançados, customização avançada. Você cria a interface que você quiser. Imagina um aplicativo que faz alguma função específica que você tem falta aí na tua área, por exemplo. Eu gostaria de cadastrar algum tipo de processo e criar uma interface com a logo da minha área, por exemplo, da minha empresa. Aqui ele te possibilita, ele é bem customizado, tá? Outra coisa legal aqui também é a organização. Então, o próprio Power Apps, ele te traz uma opção aqui na esquerda, ó, então eu vou desselecionar, ó, vamos diminuir aqui. Aqui na esquerda do seu Power Apps, você consegue controlar todas as telas que você consegue navegar aqui, ó. Então você pode criar as telas e interagir, ó. Essa aqui até que eu usei no material ali. Então você tem essa organização. Então, todas as telas que você vai criando aqui, ele vai armazenando os elementos que você vai adicionando ali dentro. Então você tem um controle de organização muito bom, fica muito mais fácil de você se orientar para você poder trabalhar aqui dentro. Outra coisa muito interessante para você saber também, então aqui de novo é um overview, estou tentando explicar o máximo que eu consigo aqui para você ter uma noção das coisas que o app tem, aonde que clica ali um pouco, não é tanto no detalhe, mas é para você ter essa visão de negócio pensando na ferramenta. Então, você já entendeu bastante coisa, tem esse cara aqui também que é bem legal você saber, que é o quê? Ele tem uma integração direta com vários sistemas e vários dados também. Então, quando a gente acessa aqui o seu aplicativo, tem uma opçãozinha aqui na esquerda, ó, vou diminuir aqui essas telinhas. Aqui na esquerda, a gente tem essa opção aqui que se chama dados, ó. E esse dados é legal por quê? Porque ele possibilita a gente interagir com várias bases diferentes. Se você assistiu o curso de SharePoint aqui e assistiu a aula de listas e bibliotecas, eu comento bastante disso. A lista basicamente é como se fosse um Excel. Então, entenda-se que você consegue adicionar vários Excels aqui, vamos pensar dessa forma, para interagir com eles simultaneamente. Então, vamos dizer o seguinte, ó, esse meu formulário aqui, ó, quando eu preencher ele aqui dentro, quando eu clicar o botão de enviar, ele vai mandar as informações automaticamente para o Excel A, por exemplo. Se eu quiser criar um outro formulário que vai mandar uma informação para o Excel B, eu consigo. Então, entenda-se que o app, ele te possibilita interagir com várias bases simultaneamente e, de fato, criar um sistema aqui dentro. Ele permite você criar um sistema com um código Microsoft. Então, ele é muito seguro, né? Dá para pensar assim também, porque ele é uma ferramenta dentro do ambiente. Então, ele é uma ferramenta totalmente segura quando você pensa aí com relação às funções que ele te possibilita. E daqui a pouco eu vou falar de cases, para você ter uma noção aonde você consegue chegar com esse cara. Mas, resumindo, ele te possibilita conectar com várias bases de dados, o que te possibilita criar o sistema que você quiser, a estrutura que você quiser, e assim vai. Então, se você assistiu a aula de lista e bibliotecas SharePoint, você tem uma boa noção do que eu estou falando aqui. Então, aqui, ó, além disso, ele tem outras opções, né? Então, ele possibilita você criar conexão com o Dataverse. Tem vários conectorzinhos que você pode usar aqui dentro. Então, vamos imaginar... eu quero que toda vez que eu acessar o meu app aqui, vamos supor que eu quero anexar um arquivo aqui, e automaticamente quando eu enviar, eu quero que uma inteligência artificial pegue esse documento aqui dentro e escaneie as informações. Então você pode adicionar inteligência artificial aqui no seu aplicativo, que é a IA da Microsoft. Você tem outros conectores, olha o tanto de coisa que você consegue adicionar aqui dentro. Se você já assistiu a aula de conectores que eu falo aqui no meu canal sobre Power Automate, a ideia é meio parecida. Você pode puxar várias ferramentas Microsoft aqui para dentro do seu aplicativo. Então você pode puxar o Excel, eu não recomendo muito, mas eu não vou entrar muito em detalhe aqui dentro. Você pode puxar o Microsoft Entra ID, você pode criar um Teams aqui dentro. Então, vamos dizer que o seu aplicativo, vamos dizer que eu quero que quando eu escrever uma informação aqui dentro, por exemplo, eu escrevo um número. Depois de eu enviar e clicar nesse botão de enviar, eu quero que ele encaminhe uma mensagem no Teams da pessoa. Eu consigo fazer. Então, ele consegue integrar com vários conectorzinhos aqui na esquerda. Então, isso possibilita você criar um sistema aqui dentro do seu aplicativo. Então, é literalmente uma nova ferramenta Microsoft. Você cria uma extensão. Então, vamos dizer que você tem vários apps aqui dentro. O Power Apps ele vai como se fosse criar uma nova ferramenta aqui para você, do jeito que você quiser. Então, você tem muito exemplo de ferramentas que você pode fazer. Então, voltando para o material, isso aqui é a questão que a gente tem com relação a esses conectores. E aqui eu deixo nesse material também o seguinte: caso você opte por usar um conector premium, que é esse diamantezinho, é muito importante você só saber que
Nesse caso, quando se conecta um conector premium, ele vai exigir de você uma licença a mais. Então, todo usuário que for acessar o seu aplicativo, que você compartilhou internamente, é importante entender isso. Todo app aqui dentro do Power Apps só dá para compartilhar com usuários internos da organização. Ou melhor, com usuários que têm uma conta Microsoft, que você até consegue usar um chuncho ali para pegar pessoas de fora da organização, mas tem que ter uma conta Microsoft. E para isso, se você usar um recurso premium, todo usuário vai ter que ter uma licença a mais, que é essa licença que eu deixo aqui no material para você. Então você pode acessar, eu vou explicar só um pouquinho aqui, mas resumindo, você tem aqui que pegar essa licença. Então essa aqui é a grátis, você tem que ter a conta Microsoft, mas todos os recursos de graça ali, gratuitos, vamos dizer assim, você usa sem problema. Agora, caso você queira usar um recurso premium, ele vai exigir de todo usuário que acessar a ferramenta essa licença aqui. Esse é o valor de hoje, mas eu não me prendo muito ao valor porque ele muda muito de acordo com o dólar. Então, dependendo de quando estiver assistindo, pode estar diferente. Ou muito mais caro ou muito mais barato. Espero que mais barato, né? Então, aqui no material tem isso aqui também, beleza? E agora eu vou para alguns cases onde você pode chegar. Mas resumindo, isso aqui é a parte mais importante para você que está querendo entender um pouco da ferramenta. Agora eu quero te mostrar algumas coisas próximas que você pode chegar, mas entenda-se que a sua criatividade é o limite com relação a onde você consegue chegar com o Power Apps. Então, se você quiser criar um aplicativo de controle de manutenção, um aplicativo de controle de RH, admissão de pessoas, e assim vai, você tem a criatividade, é só você criar aqui dentro. Então, o que eu quero te mostrar aqui dentro? Ó, agora eu quero te falar sobre cases que a nossa empresa aqui já entregou para empresas, para você poder ter uma noção até onde dá para chegar, que tipo de interface você consegue criar aqui dentro. Então, eu vou dizer que o Power Apps ele tem dois níveis. Ele tem o nível básico, que é o mais simples que você consegue criar, e o nível que você consegue deixar ele bonito. Então, vamos dizer que se você aprender a mexer ali com as cores, com os cantos dos campos, deixar um negócio mais bonitinho, você pode criar uma ferramenta, de fato, muito forte. Sem falar também que ele te possibilita até comercializar ferramentas. Às vezes, se você quiser criar um app para você e vender isso para o mercado, o Power Apps deixa você fazer isso também. Tem um passo a passo que você tem que aprender a fazer, mas tem como. Então vem aqui comigo, ó, vou te mostrar alguns cases, alguns apps que a gente já criou aqui dentro, que talvez pode ser que você queira aplicar aí dentro, ou que você está querendo pegar ideias, enfim. Vem comigo aqui. Então vamos lá, ó, presta atenção aqui, ó. A gente fez aqui alguns aplicativos já, e no fim, o que a gente usa de recurso sempre, para você entender? A gente usa geralmente o Power Apps para criar a interface e essas interações, e a gente geralmente usa as listas e bibliotecas do próprio SharePoint mesmo, para que você consiga conectar e mexer nas informações, mexer nos números, fazer o dado ir para a base, buscar a informação da base e assim vai. Então, vou dizer que você não tem recurso extra aqui. Tudo que eu te mostrar aqui não tem um recurso extra para você. Resumindo, está dentro da licença básica que você já tem aí com essas ferramentas, beleza? Então, presta atenção aqui comigo, ó. Esse aqui foi um app que a gente criou aqui. Esse aqui eu vou dizer que ele foi mais um app de demonstração que a gente usa para a galera poder conhecer um pouquinho das funções, mas ele é funcional, ele só não foi desenvolvido para nenhum cliente, ele foi mais focado aqui em demonstrativo mesmo. E esse aqui foi um aplicativo que a gente criou, que ele é focado em controle de orçamentos internos. Então ele permite o usuário controlar todos os orçamentos. Então vamos dizer que toda vez que eu clicar aqui em um novo orçamento, ele abre um formuláriozinho. Vou mostrar ele na prática aqui para você. Então aqui, ó, dá uma olhadinha aqui comigo, ó. Esse aqui foi o aplicativo que a gente desenvolveu, né? Então ele possibilita a gente, de fato, fazer o controle dos orçamentos. Então a gente tem aqui um gráfico legal que a gente colocou aqui para poder contabilizar o total de budget que a gente tem aqui para nossa área, o que tem disponível. E aqui a gente definiu aqui uma visão bem legal sobre a aprovação de orçamentos. Vamos dizer que a área ali tem um orçamento específico que eles têm para gastar no ano, definido pela diretoria, aqueles alinhamentos que a galera geralmente tem. E aí, de acordo com isso, a área vai gastando durante o ano. E aí, geralmente, esse tipo de gasto precisa da aprovação de alguém. Então, foi um app bem simples que a gente fez aqui, ó. Então, ele possibilita controlar algumas áreas, adicionar um novo orçamento. Então, vamos dizer, por exemplo, aqui, ó, um projeto. Olha que legal. Vamos dizer que eu tenho um projeto aqui de um treinamento em Power Apps. Vai que você quer aí um treinamento em Power Apps, a nossa empresa aqui também presta esse tipo de serviço. Se você quiser, link aqui na descrição. Vamos colocar aqui um valor hipotético. Vamos colocar aqui, por exemplo, R$ 50. Se você quiser saber o valor de fato, aí tem todo um estudo, então entre em contato com a gente. O responsável, por exemplo, então, vamos colocar aqui Leonardo Stelft. E a área, por exemplo, então vamos dizer que eu quero para a área da TI. Eu quero um treinamento por apps para a área da TI. Ou não, eu quero para a área do marketing, por exemplo. Então, aí vai o que você quiser, né? Eu nem vou colocar TI, porque senão você vai achar que é para TI. Eu vou colocar aqui, por exemplo, financeiro. Financeiro vai criar essa ferramenta aqui, ó. Vamos clicar confirmar aqui, ó.
ele já criou aqui, ficou um pendente, ó, e aí a gente consegue fazer o controle, ó. Então a gente tem aqui todos os orçamentos, a gente pode até expandir para ver no detalhe, ó que bonito. Para poder ver todos os orçamentos aqui, eu consigo acompanhar as áreas, eu posso até esticar aqui, ó, para poder ver. Aqui tem algumas funções que não tem função ainda, mas eu tenho aqui a área de aprovação, por exemplo, ó. Então a área de aprovação, eu consigo acessar ele aqui, ó, e definir se isso aqui vai entrar ou não. Então o total é 300 mil que a gente tem de budget, disponível 260. Esse aqui é R$ 50, não vai impactar o caixa, vamos confirmar aqui. Beleza, foi lá. Se eu voltar agora para minha área de orçamentos, olha lá, tá aprovado aqui. Se eu for acompanhar aqui agora a minha área, ó, você pode ver que já diminui aqui, claro que esse aqui é o orçamento total, e aí eu posso especificar, por exemplo, a financeiro. Tá lá, ó, já usou mais 50. Então, ele é interativo, entende? Isso que eu quero só que você entenda desse case aqui. Eu vou tentar ser um pouco mais breve nos próximos, mas é só para você ver como de fato as coisas se conectam, como que você pode fazer, de fato, o app ter funções que são todas conjuntas. Então, você tem bastante função bem legal aqui dentro. Voltando lá para o mapa mental, aqui a gente tem outros cases, eu não vou mostrar isso tanto na prática, eu só queria mostrar para você como você consegue deixar algo bem interativo, fácil de visualizar, criar uma interface de fato totalmente customizada, somente com o Power Apps. Foi tudo com o Power Apps aquilo ali. Outra coisa também que a gente criou aqui foi um case de controle de qualidade. Isso aqui já foi um aplicativo real que a gente aplicou para uma empresa, que ele tem a ver com inspeção de máquinas, inspeção de produção, a linha de produção lá. Então é um aplicativo de checklists. Então vamos dizer que todo dia você tem várias produções ali que entram, né? Então você tem o controle das produções, você pode todo dia clicar ali, por exemplo, para criar as inspeções, né? Então você cria uma produção aqui em novo e para cada tipo de produção você consegue acessar aqui e adicionar inspeções. Então, para você poder ver como é que tá. E aí ele tem um controle aqui, ó. O que está registrado, o que está em aberto, as verificações aqui. Então, ele é bem customizado mesmo, entende? Então, esse aqui foi um aplicativo bem legal que a gente fez para uma empresa. Contanto que ele não se limitou só ao Power Apps, por isso que eu falo muito da Power Platform. Esse aqui a gente criou a interface para ficar algo bem interativo de registrar informação, controlar. Saiu do Excel, saiu daquele papel. A galera escreveu isso aqui no papel, para você ter noção. Então, a gente digitalizou o processo. Esse é um poder muito forte do Power Apps. E a gente, além de jogar esses dados para a base, a gente também criou um Power BI para analisar essas informações no detalhe. Então, esse aqui foi um case bem completo. Outro case bem legal que você também pode pensar em criar aí, e lembrando, todo aplicativo que eu estou mostrando, você pode criar às vezes até para comercializar. Então, pode ser que te ajude aí. Foi um aplicativo de controle de despesas de cartão de crédito, tá? Então, esse foi um app que a galera já tinha um sistema para isso, só que esse sistema ele não era muito customizado, eles tinham bastante problema, era muito manual o processo de conciliação, então a gente criou todo um ecossistema, foi um case total aqui, conectando todas as ferramentas Microsoft. Então a gente criou aqui um aplicativo de cartão de crédito. Então a galera gasta lá com o cartão corporativo, entra no app, acessa o próprio cartão e vai adicionando aqui as despesas. E conforme vai adicionando, vai registrando ali na conta contábil, no centro de custo, o que foi feito ali, o que foi utilizado. E aí você consegue olhar aqui todo esse controle. Sem falar que você pode mandar para aprovação, para o seu gestor aprovar, e depois de você aprovar, o processo ele fica pendente ali para entrar o Power Automate, que eu já falei um pouco desse case aqui lá na aula de Power Automate. Dá uma assistida no curso lá na primeira aula, que eu comento um pouquinho sobre esse case aqui. E resumindo, esse app aqui ele faz o registro e o controle. Depois a gente entra com uma automação para poder validar se essas informações do app que o usuário prestou conta tá de acordo com o relatório financeiro da empresa. Então ele conecta tudo. Olha o poder dessa ferramenta. Imagina o tanto que essa empresa ganhou aqui, que foi um case bem legal aqui dentro da nossa empresa, que a gente já construiu com essa ferramenta. Imagina o tanto de tempo, a qualidade, a segurança, tudo Microsoft. Então você consegue chegar muito longe. Claro que são cases muito mais avançados, mas que dá para você chegar, pra você ter uma noção até onde que se dá para chegar. E também sem falar de um aplicativo aqui também, uma outra opção que eu trouxe, que foi um aplicativo de reembolsos, que é relativamente parecido com esse aqui, só que ele é um pouquinho diferente, né? Então ele permite você cadastrar os reembolsos da galera interno. Então você tem um formuláriozinho que você vai preenchendo aqui, e aí você vai realocar onde que essa despesa vai ser utilizada. Então assim, vamos dizer que você gastou alguma coisa, você quer que reembolsem isso por algum motivo. Então você pode entrar no app, cadastrar, e aí cai lá para a galera do financeiro fazer o processo completo. Então você tem aqui, ó, tanto quem solta aqui a despesa, o aprovador, a contabilidade e financeiro. Foi um app totalmente customizado aí para a empresa. Contanto que esse é um aplicativo até que, se você tiver interesse, pode entrar em contato que a gente consegue implementar aí. Vamos dizer que o Power Apps ele tem muita opção. Você cria a ferramenta que você quiser. É só você imaginar
e entender um pouco da ferramenta que você pode criar. Beleza? Eu acho que você entendeu alguns cases reais que você pode aplicar. Vamos agora um pouco para o impacto e depois a gente vai para integrações ali só para fechar a aula, porque a aula está ficando longa já. Eu sei que às vezes você não tem tanto tempo, então você assiste parcelado aí. Então vamos lá, um pouco sobre impacto. Aqui está um pouco claro, né? Então você tem centralização de processo, então geralmente empresa que usa papel, muita planilha, e-mail, WhatsApp para mandar informação, sistema que não conecta, tem muito problema. Então o app ele entra para solucionar isso. Então você tem processo mais digitalizado, informação centralizada, controle, menos retrabalho. Então você tem muito benefício aqui centralizando o processo. Então você pode criar app de solicitação, abertura de chamado, controle de demanda, totalmente customizado. Além disso, você também tem um aumento do controle e visibilidade dentro da empresa. Então, você consegue registrar melhor e controlar melhor as informações. Então, a informação descentralizada você não tem muita precisão, já com o app você consegue ter tudo registrado, bonitinho, rastreável. Isso aqui é muito bom quando você cria isso. Ganho de produtividade, isso aqui é fato. Então, pensa comigo. Você tem um aplicativo agora que está substituindo aquele monte de e-mail que você ficava controlando, aquele Excel meio que incompleto. Aqui não, você customiza, você obriga o usuário a clicar um botão, você obriga o usuário a preencher um formulário. Então você não tem como seguir se você não executar algumas ações. Então você tem muita produtividade, porque você não tem muito trabalho. Então, se você tem cada vez mais processos que são executados de formas diferentes por falta de padronização, você tem processo mais manual, muita mensagem, muito tempo perdido, já que o Power Apps você tem um processo mais digital, menos comunicação, porque daí tá tudo padronizadinho, uma execução mais eficiente, beleza? E também sem falar que isso é um recurso muito legal que eu gosto de comentar sempre. Então, se você está querendo desenvolver, se você está querendo criar uma ferramenta ou está querendo contratar uma empresa, isso aqui é muito legal. Transformação digital acessível. Basicamente, o Power Apps permite você ter mais acessibilidade de transformar um processo sem muita complicação e dependência direta da TI. Por quê? Porque é uma ferramenta que está disponível para todo usuário dentro do ambiente Microsoft. Então você pode criar o seu aplicativo. Depois, claro, você pode se preocupar com escala, se preocupar com algumas coisas que, caso o app vá pegar uma proporção muito legal, que são cases muito legais que a gente já tem aqui dentro, que pode chegar até em diferentes países, você tem que se preocupar com algumas coisas específicas. Mas vamos começar devagar. Você começa na sua área e depois você evolui. O Power Apps permite, sem você precisar da TI diretamente, você cria a sua solução. E depois, se precisar, você escala. E às vezes você envolve a TI ou se especializa. E assim vai. Ou às vezes envolve alguém especializado. Então, esse é o ponto. Então, ele deixa você transformar processos. Então, você tem alguns ganhos bem legais aqui. Você pode criar rápido, não precisa de programação. Você tem uma autonomia, se for de uma área de negócios, por exemplo, para criar uma ferramenta. Então, isso aqui, vamos dizer que você cria do jeito que você quiser. E para fechar aqui, pessoal, uma coisa que eu nunca deixo de falar são sobre as integrações, tá? Envolvendo principalmente a Power Platform como um todo. Então, se você chegou até aqui, você já cumpriu, já entendeu muito bem sobre o Power Apps, agora eu só vou dar um passo a mais que eu sempre dou aqui no canal. Então é o seguinte, o Power Apps, ele é uma ferramenta que faz parte da Power Platform, você já entendeu isso. Então eu tenho certeza que você já sabe o que é a Power Platform. Se você não sabe, de novo, aqui no canal tem um vídeo explicando. E o que eu quero que você entenda aqui? O Power Apps, ele tem uma conexão direta entre o Power Automate e o Power BI. Então, quando você junta o Power Apps com outras ferramentas, vamos dizer que ele cria um corpo muito maior. E é justamente aquele case de cartão de crédito que eu falei ali. Então, se você ainda não sabe o que é o Power Automate, eu tenho uma playlist completa aqui no canal também. Todos os links eu deixo aqui na descrição. Então, você pode assistir lá. Mas resumindo, o Power Automate é uma ferramenta que permite você criar automações e fazer as coisas acontecer automático. Então, se você conecta o seu Power Apps com o Power Automate, você pode criar, de fato, automações dentro do seu aplicativo. Então, você tem uma opção ali que você pode criar um fluxo e fazer o que você quiser. Vamos imaginar que eu quero, toda vez que eu clicar um botão, ele notifica um usuário no Teams, que é aquilo que eu comentei. Você pode, então é uma automação com o Power Automate. E você conecta, toda vez que eu clicar um botão, automaticamente ele pega ali o usuário que está na tela, o texto que eu escrevi e manda para alguém. E aí a gente consegue conectar aqui com o Power Automate. Não vou entrar tanto em detalhe, tem uma playlist que eu falo disso. SharePoint é a mesma coisa, então você pode conectar o SharePoint, que são as bases de dados, para interagir com o seu aplicativo. Então aqui, ó, o Power Apps permite você conectar com o seu SharePoint, usar essas bases que você cria, as listas, bibliotecas, que eu já falei aqui no canal também, e criar uma interface totalmente customizada. Esse é um aplicativo que a gente fez aí dentro da nossa empresa para controlar tarefas. Então você tem toda a gestão, alguns gráficos que a gente trouxe aqui também. E para fechar, o Power Apps ele não tem uma conexão tão boa ou direta com o Power BI, justamente porque o Power BI ele usa bases de dados para poder analisar. Mas a gente tem uma extensão aqui que, se você
conecta o Power Apps com o seu SharePoint, você pode conectar o SharePoint com o Power BI. E você vai criar os dashboards que você quiser aqui, ó. Então, você vai criar a interface, vai poder analisar esses dados com muito mais precisão dentro do seu ambiente Microsoft. Você entendeu tanto que isso aqui se conecta? Então, o Power Apps é uma ferramenta muito forte. De fato, consegue transformar uma empresa porque é uma ferramenta do jeito que você quiser. Então, se a Microsoft não te entrega algo que você deseja, essa ferramenta aqui te possibilita criar a sua. Então, aqui a gente consegue concluir essa aula aqui. Foi muito conteúdo, é bastante coisa, mas é só para você entender o poder que de fato a ferramenta tem, como você consegue realmente transformar uma empresa inteira. Tem cases reais aí de alunos, de pessoas que já implementaram isso aqui e que, de fato, conseguiram fazer um aplicativo e escalar para outros países. Por quê? Porque uma empresa, você está falando de uma multinacional aí, cara, tá tudo no ambiente Microsoft. É como se estivesse compartilhando uma planilha interna aí, que todo mundo vai conseguir abrir. Só precisa dar o acesso para a galera ali e, consequentemente, todo mundo vai poder usar. Então, é uma ferramenta que tem esse grau de possibilidades para você. Então, agora que você entendeu o que é o Power Apps e principalmente o impacto que ele pode ter dentro da empresa, você já deve ter percebido que isso aqui não é só sobre criar aplicativo, é sobre transformar processo em sistema. E é exatamente isso que a gente vai ver nos nossos próximos vídeos. Na próxima aula, eu vou te mostrar na prática como começar a construir esse sistema do zero, sem complicação, sem precisar saber programar. Então, se você quer realmente aprender isso e não só entender por cima, já se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, porque essa série foi pensada para te levar do básico até o nível onde você vai conseguir aplicar isso dentro da sua empresa. E se você olhou para isso aqui e pensou algo do tipo, isso faria muito sentido na minha empresa, sabe que a gente também aqui desenvolve esse tipo de solução na nossa empresa. A gente também faz treinamentos completos em Power Platform para equipes, para empresas, para quem quiser aprender aí. Então, se você quiser acelerar esse processo, implementar isso de uma forma mais estruturada, é só entrar em contato com a gente, os links estão aqui na descrição para facilitar para você. Então, para fechar, agora me conta aqui nos comentários, na sua empresa hoje, como que vocês controlam solicitações internas? É planilha, é WhatsApp, é e-mail? Eu realmente quero entender isso para poder trazer mais exemplos cada vez mais próximos da sua realidade. Então é isso, te vejo no próximo vídeo, obrigado por chegar até aqui e até mais.